Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com um vídeo de demonstração do nosso Manager. Bom, o nosso Manager é onde você vai conseguir ver as suas vendas e a venda da sua empresa, ok? Aqui temos várias visões, tanto de filiais, como da empresa, como gerentes, supervisores e o vendedor, que é o que a gente está olhando agora. Temos aqui os meses que você, de acordo com o que a sua empresa utiliza o Manager, vai aparecer os meses aqui, ok? Bom, aqui temos as informações do vendedor e o usuário. Temos aqui as últimas vendas, aonde a linha azul é o quanto você vendeu naquele dia. A linha verde é a média das suas vendas diariamente. E aqui é a média que era para você bater a linha vermelha, né? Que era a média para você poder alcançar a sua meta que você precisava vender por dia. Então a gente vê que esse vendedor ele está acima da média, então está muito bom e ele bateu a sua meta. Aqui, em análise de vendas, temos aqui o atingido, que é o quanto ele vendeu, aqui a projeção, que é até o final do mês, é projetado que ele vai vender 69.289,07 centavos. Aqui era a meta dele, que era 60 mil. Temos aqui quanto ele vendeu no mês anterior e o quanto ele está vendendo nesse mês, ok? Temos aqui o prazo médio, aonde o prazo médio é a quantidade de prazos que ele costuma ser usado. Então, se ele vende 7, 14, 21 dias, o prazo médio é 14 e assim vai somando dos pedidos dele. Aqui é a meta que ele precisa atingir, então ele precisa atingir 21 dias de prazo médio, e aqui é o que ele atingiu no mês anterior. Então, no mês anterior, ele conseguiu bater. Aqui é o total de títulos em atraso, aonde o padrão é 4 dias, mas varia de empresa para empresa, ok? Aqui é o dia anterior, o dia menos 2D, que a gente sempre tem no dia 27, o dia 26, certo? Menos 2. Temos aqui a positivação, que é a quantidade de clientes que você positivou naquele mês. Os pontos positivos, que é qual a meta que você tem para positivar clientes. Aqui é os pontos acumulados, que é o quanto você vai ganhar das suas metas e comissões. Temos aqui também os clientes sem limites, que ele tem 13 clientes sem limites, que é quando está negativado, está alguma coisa. Temos aqui os clientes, que ele tem 157 na carteira dele. Desses 157 foi atendidos 36, então é os clientes que ele passou pedido, e clientes inativos, que não compram há mais de 90 dias. E isso também varia de empresa para empresa. Aqui é uma meta de pedidos para ele fazer no mês, que ele tem a meta de fazer 100 pedidos naquele mês, mas ele só fez 48. E aonde você também tem as informações de quantos pedidos foram feitos. Aqui é a devolução, se caso teve devoluções, notas fiscais, entre outras, aqui vai aparecer o total, ok? E aqui é o ticket médio, que é a média do valor de cada cliente que ele é comprado. Então, desses 36 clientes, a média dos pedidos deles é de 100.301,09 centavos. Temos aqui a frequência, que é a quantidade de vezes que um cliente compra de você. Então, desses 36 clientes, provavelmente metade deles, um terço, compra mais de uma vez desse vendedor. Aqui temos a temperatura da carteira, que essa temperatura é a porcentagem de clientes que compram na sua carteira. Então, dependendo do cadastro de cada empresa, isso varia. Então, se ele tem 157 clientes e desses 157 clientes compraram nesse último mês, ele tem 8%, porque é muito pouco, né, da carteira dele. E isso varia de empresa para empresa. Bom, aqui no percentual mix, é a porcentagem de produtos vendidos por empresa. Então, você consegue ver se você está vendendo muita variedade ou pouca variedade dos seus produtos. Bom, temos aqui agora a rentabilidade, que é a porcentagem que está sendo vendido acima do preço de custo. Então, um produto sai a R$ 1 e está vendendo a R$ 2, R$ 3. Então, esse é o cálculo da rentabilidade, ok? Bom, depois de vermos os indicadores, temos aqui os nossos gráficos, que é a origem de venda, aonde tem o total por origem. Então, no portal foi vendido para esses clientes,
para esse vendedor 52.000 e ele vendeu no força de vendas 10.000, ok? E classificação de venda é a da sua classificação dos seus produtos. Então, de alimentar foi vendido R$ 1.000 e o restante foi tudo em perfume. Aqui temos o acompanhamento diário. Esse acompanhamento diário é só exibido para usuários acima do vendedor, como supervisor, gerente, admin, filial e entre outros usuários, que é onde você consegue verificar quais são as vendas diárias dos seus vendedores. Então, olha lá, o Rodrigo Vidal vendeu 4.000, Donizete no dia 3 vendeu 4.000, e assim vai, ok? Não é exibido para o vendedor essas informações. Campanhas é o quanto esse vendedor está atingindo ou vai atingir para ganhar a sua comissão, ok? Bom, aqui temos aqui os pontos, o quanto ele atingiu, o progresso e quanto ele vai ganhar. E a gente tem as ações também, onde a gente consegue exibir essas informações. Então, olha lá, ó, o Rodrigo Vidal vendeu para esse cliente, o fornecedor Ruby Rose, 2.566, ok? Aqui a gente consegue ver o nosso dashboard e foi explicado tudo bonitinho para vocês da maneira mais rápida possível. Bom, passando aqui, temos os nossos clientes. Aonde os clientes, a gente tem as informações do cliente e aqui, no final, temos quantidade de dias que ele não compra. Então, esse cliente faz muito tempo ou nunca comprou. Conseguimos ordenar, então a gente consegue saber qual foi o cliente que comprou por último. Conseguimos também ver os tickets médios desse cliente, então os pedidos que ele costuma fazer nesse mês, a média é de 1.666 pedidos, o ticket médio. E também temos os trimestrais, então nos últimos 3 meses, o ticket médio dele é de 3.640. E a temperatura dele é quente, que ele continua comprando. Como se a gente comparar um antigo ou que nunca comprou, a gente vai ver que a temperatura dele é congelada, tá bom? Aqui temos as informações desse cliente, onde a gente consegue ver as últimas compras daquele mês e os títulos que estão em aberto, que a gente pode ver que tem bastante título em aberto para esse cliente. Aqui temos a informação do valor limite, o valor disponível, o limite tomado, que é a porcentagem que está sendo consumido, e os valores de títulos em atraso, ok? Aqui temos os inadimplentes, que são os clientes que, que estão com títulos há mais de 4 dias em aberto, e a gente consegue ver também essas informações desse cliente, e a gente consegue ver os títulos que estão aqui em aberto, ok? Que já foi vencido. Temos aqui os sem limites, que são os clientes que estão sem limite, né? Que a gente consegue ver lá, o limite dele está negativo, está com pouco limite, né? E assim a gente consegue também ver as informações desses clientes aqui, onde a gente consegue ver o limite disponível dele está negativo, o valor do limite, o limite que está sendo tomado e o valor de inadimplência, se caso ele tiver, ok? Temos aqui as devoluções. No caso, esse vendedor não teve nenhuma devolução, então não apareceria nada. Se não apareceria qual que é o vendedor, qual que é a data de devolução, qual que é o número daquele documento, o de origem, o cliente, o CNPJ, o motivo e o total que foi devolvido, ok? Também temos os pontos acumulados, que é onde você, vendedor, ou os supervisores vão conseguir ver quanto vai ser pago para esse vendedor, de acordo com as metas dele. Então, na campanha de venda geral, ele ia ganhar 3% de comissão, o valor desse aqui, em cima, esse é o valor total que ele receberia, ok? Aqui é o valor, se ele tivesse uma mínimo, então ele teria que vender no mínimo 30.000 para poder ganhar os 3%, e aí, assim, continuaria fazendo o cálculo normal, e temos o total aqui embaixo, ok? Também temos aqui os acessos, que esses acessos a gente pode ver que eu estou no vendedor, então ele não vai aparecer. Mas você, como supervisor, gerente, você vai conseguir ver quem está acessando o manager, para você conseguir acompanhar e ver se eles estão verificando suas vendas e tudo mais. Em clientes inativos, a gente consegue ver
que é aqueles clientes que não compram há mais de 90 dias, tá? Isso é variável para cada empresa, mas aqui a gente consegue verificar e também pegar as informações de cada cliente, ok? Também temos aqui agora os pedidos online, que aqui a gente consegue acompanhar os pedidos de cada vendedor em tempo real, o que está sendo feito. Então, desse vendedor Rodrigo, tem 3 pedidos, um foi bloqueado, para um cliente somente esses 3 pedidos e o valor total de todos esses pedidos. E a gente consegue visualizar esses pedidos e consegue visualizar os itens também desse pedido, tá bom? Então, ó, temos aqui um produto e assim vai, conseguimos trazer essas informações para vocês. Na NF diária, temos aqui um filtro por data, aonde você consegue ver todas as notas por dia. Então, no dia 3 tivemos essas 3 notas. No dia 4 não tem livro nenhuma. No dia 5 teve essas notas. E também conseguimos ver as informações dessa nota, como os produtos e o valor dessa nota, ok? Aqui temos o acompanhamento de venda, tá? Esse acompanhamento de venda ele depende de cada empresa, porque esse costuma ser um relatório personalizável, mas o padrão é esse aqui, que traz as vendas dos últimos 3 meses do mês atual. Como a gente pode observar aqui, então a gente está no mês de março e a gente traz aqui o de fevereiro, o de janeiro e o de dezembro, ok? E agora a gente vai para a venda fornecedor. Aqui temos algumas informações a mais e outras ações extras. Como a gente pode ver que a Ruby Rose está sendo vendida 50 mil para 32 clientes. Aqui a gente consegue ver quais são esses 32 clientes e quanto foi o total de cada cliente comprado, tá bom? Então, ó, o cliente da CAT, da Ruby Rose, comprou 1.045, tá? Voltando aqui, também temos os produtos para saber quais os produtos que estão mais sendo vendidos. Então, eu venho aqui em ações e eu consigo ver o fornecedor e o produto. E também consigo ver o total de clientes que está comprando esse produto. Então, da Ruby Rose, a Ruby Rose corretivo é vendido 145 e aí um cliente e foi vendido total um produto só. A gente consegue filtrar e ordenar pela quantidade e conseguimos ver os produtos aqui e seus cujos pedidos, ok? E por último, temos a venda por área. Essa venda por área depende de cada empresa também, não é para todos que é habilitado, mas aqui você consegue ver a região que esse vendedor vende e quais são as que mais é vendida. Então a gente tem aqui em Hortolândia, foi onde que ele mais vendeu, para 16 mil, né? 13 pedidos, foi 16 mil. Esse aqui foi maior ainda, né? Foi 23 pedidos a 27 mil, ok? E essa aqui foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. A gente tem aqui embaixo na descrição o nosso número de telefone. Se vocês precisarem de qualquer dúvida, qualquer ajuda, pode mandar mensagem. É de segunda a sexta, das 8h30 às 6 horas. Estamos aqui sempre para ajudar vocês e sempre que precisarem, pode contar com a gente. Boas vendas e até a próxima!